todos. A parte do currículo, eles pediram para falar o que mais me orgulho. Quando me formei médico, eu fui trabalhar em 88, 89 como missionário leigo no Maranhão. E quando a Jane estava falando do entender como é que o pobre reage, como é que o pobre cuida das suas situações, eu lembro de uma das comunidades da primeira que eu fui, que a gente tinha que caminhar 12 quilômetros depois que saía do carro, e na volta, aquele calor do Maranhão, nessa época, não sei se sabem, mas amanhece 33 graus, depois esquenta. Parei em uma casa para pedir água no meio do caminho. Daí veio eu recém-chegado, imagina, de Curitiba, lá no Maranhão, com essa cara de maranhense que eu tenho. Veio uma menina, uns 13, 14 anos, só pedir água, ela ofereceu, e eu não sabia o que falar, falei para o pai dela: puxa, bonita moça sua filha. Ele começou a chorar, falou para mim que não era mais moça, ele que não foi homem para botar para fora de casa. Não entendi nada. Daí quando eu cheguei na casa paroquial, moravam 2 freis alemães e um brasileiro. Daí perguntei para o freio brasileiro o que aconteceu. É que ela foi prostituída, que era o termo que se usava na época quando a menina perdia a virgindade. E a obrigação do pai era colocar para fora. Mais tarde, com um outro freio, o que eu estranhei naquela situação é que toda a família maranhense tinha dado algum filho. Eu perguntei para o frei patriarca: escuta, mas toda a família deu um filho? Ele ficou ofendido: não, a minha não. O meu irmão mais novo era pequenininho, a família do lado não tinha mais criança pequena, pediu para dava almoço, dava janta, começou a dormir. Quando eles se mudaram, pediram ao meu pai para dar a criança. Ele falou: não, se quiserem levar, leve, mas eu não dou. Então, é uma forma de organização. Mas agora vamos chegar nos primeiros 1000 dias. Depois eu fiz mestrado em epidemiologia, doutorado em saúde pública aqui na USP. E eu vou pedir licença para vocês de falar desses primeiros 1000 dias, que é da gestação, da concepção até os 2 anos, do jeito que a gente fala na pastoral da criança. Em vez de usar uma linguagem mais rebuscada, né? O jeito que a gente costuma provocar. E o que a gente vê hoje, que a criança não é uma preocupação tão grande das mães, dos pais, que naquela época que morria 10% das crianças, era uma preocupação muito forte. Você tinha que 1/3 das crianças eram desnutridas, era muito forte. Agora não, agora tem um sentimento que o Estado vai dar conta. Se der algum problema, aleitamento materno, a criança que não mama no peito morre 14 vezes mais por diarreia, 4 vezes mais por pneumonia, mas se a criança tiver isso, o serviço de saúde tem que dar conta. Então, para despertar, a técnica que a gente usa é fazer uma reflexão sobre a situação que a gente tem, que a gente encontra mais forte. Então eu começo perguntando assim, quem de vocês aqui no auditório tem algum parente ou vizinho que tem pressão alta? Levanta o braço, só para eu saber. Parente ou vizinho que tem diabetes, que tem osteoporose, colesterol alto, problema no coração, problema nos rins. Por que tem gente que não baixou o braço? Só para eu... Tá. O que aconteceu? Em 1995, o Dr. David Parker, lá na Inglaterra, com o grupo de pesquisa deles, eles avaliaram as crianças que nasceram com baixo peso, menos de 2,5 kg, e viram que essas crianças morriam mais do coração aos 40 anos de idade. Tinham doenças coronarianas. Eu falei: pá, que tem a ver o peso ao nascer com infarto? Entre as medidas que ele fazia, logo ao nascer, fitrazinha métrica naquela época, media a circunferência abdominal para saber o tamanho do fígado da criança. Com essa medida você pode prever o colesterol da criança quando ela completar 60 anos de idade. Nos estudos subsequentes começaram a ver que a criança com baixo peso tem um rim 3 vezes menor. E enfim, para resumir um pouquinho a situação, o que você percebeu? Quando há falta de comida no ventre materno,
o organismo começa a tentar se reequilibrar. A natureza, ao contrário do que você pensava, que tem órgãos que ela dá preferência entre o coração, ela dá uma preferência absoluta ao cérebro. Então, se não há comida que chegue para a criança no ventre materno, muda o metabolismo, né? Porque para aproveitar o açúcar, a glicose, a gente precisa da insulina. A maior parte dos órgãos precisa de insulina, o cérebro não. O cérebro pega a glicose que ele quiser, o açúcar que ele quiser para desenvolver. Para sobrar para o cérebro, o organismo muda para não perceber a insulina. Então o coração não percebe a insulina, não puxa tanto açúcar, não cresce tanto. Daí os infartos aos 40 anos. O fígado não cresce tanto. De cada 10 partes que a gente tem de colesterol no sangue, uma vem da comida. 10 são controladas pelo fígado. O rim menor não joga tanto sal fora e a nossa pressão acaba subindo. Mas voltando à questão da glicose, da insulina. Então ensina os órgãos a não perceber a insulina, sobra mais açúcar no cérebro, o cérebro se desenvolve. Tem não. Só que essa não perceber é o que nós médicos chamamos de resistência à insulina, que é o diabetes tipo 2, e a criança que nasce com baixo peso tem o dobro de chance de ser diabética no futuro. E como ela tem essa não percepção, ela tende a ter uma glicemia mais elevada, ela tende também a ser mais obesa. Quando passou fome na barriga da mãe, tende a ser mais obesa. Rim pequeno, pressão alta. Esse mecanismo de compensação não funcionou. O que acontece? Começa a cortar o hormônio do crescimento e o cortisol. Você não tem comida que chegue para uma criança pequena, imagine grande. Essa criança sem esses hormônios, nasce pequena, para a idade gestacional, mas esses hormônios são os responsáveis pela fixação de cálcio nos ossos. Então essas crianças já nascem com tendência à osteoporose. Tem um estudo americano de uns 8 anos atrás que eles queriam saber por que os idosos, alguns ficavam de cama e outros não. Idosos nos Estados Unidos é a partir dos 70 anos, né? Então, o mecanismo mais ou menos que ele fala assim, que vai conversar na comunidade, está o idoso andando, né? Lá em Curitiba tem buraco na calçada, aqui em Campinas não tem, né? Mas, então, tropeça. Essas crianças, não sei se vocês sabem, mas a gente nasce mais ou menos com o mesmo número de células no coração e no corpo que vai ter para o resto da vida em termos de músculo. Precisa fazer muito exercício para aumentar o número de células. Quando se faz exercício, em geral, aumenta a célula fica maior, né? Então, ela tende a ter menos musculatura, o idoso tropeça, você tem pouco músculo, cai. Você tem osteoporose, quebra. Tendo osteoporose, leva mais tempo para o osso consolidar. Ficando de cama com o coração fraco, o rim fraco e tal, ele tem mais chance, 30% mais chance de estar de cama aos 70 anos de idade se nasceu com baixo peso. Daí a gente fica pensando, puxa, 9 meses de gestação, o camarada vive mais 70 anos, você tem um impacto desse tamanho, desse período da gestação? Então, diabetes, hipertensão, osteoporose, problemas renais, problemas cardíacos, já começam por aqui. Bom, daí vem a questão do nascimento. Né? Aqui em São Paulo, a gente aprendeu através da lei sancionada e tal, que tanto faz nascer de cesariana ou de parto normal. No resto do mundo é perigoso nascer de cesariana. Tá? O que acontece? Começaram alguns estudos a ver que a gente é meio controlado pelo intestino. Tem bactérias, tem micro-organismos no intestino que produzem inclusive dopamina. Deixa a gente de bem com a vida. E começaram a ver que tinha uma tendência a ter um pouquinho mais de depressão e de suicídio em crianças que nasceram por cesariana. Daí começa você a investigar como é que é a tua flora intestinal. Eu não sei quanto de bicho você tem no teu intestino ali, hein? Você quer em quilos ou em número? 3 quilos. Nós temos em média 3 quilos de bicharada no nosso intestino. 1 trilhão. Tem mais bicho no nosso intestino do que células no nosso corpo, porque os bichinhos nascem pequenininhos e cabem mais apertado. Daí o que eles foram ver? Eu vou estudar o intestino das crianças que nasceram por cesariana.
70 mil tipos. Parecidos com os bichinhos que tem na pele da mãe e os bichinhos que andam pelo hospital. É daqueles mesmos. 70 mil tipos. Se nasce por parto vaginal ou parto normal, 1.300.000 tipos. Com um detalhe, eles começaram a ver, mas pô, é parecido com os bichinhos que existem na vagina da mulher. Mas as mulheres no inverno têm um tipo de flora, no verão tem outro tipo de flora, e a criança recebia todas elas. E começaram a perceber que a gestante, ela reserva os bichinhos do verão no inverno, do inverno no verão, para que a criança se contamine com toda a flora necessária para o seu desenvolvimento. Então, você tem, e mais, quando eu estava estudando medicina, o professor chegou assim e falou para a gente, você que é católico, gosta de Deus, né? Deus errou, 10% do aleitamento materno não serve para nada. A gente já pesquisou para criança, não absorve, pesquisou para adulto, não absorve, e hoje está provado que o ser humano não absorve, foi feito para alimentar as bactérias. 8% dos carboidratos do leite são feitos para alimentar essas bactérias, para dar estabilidade ao intestino. Então, o nascimento aqui, vocês estranharam que estava mexendo no celular, eu estava tentando pegar aqui as últimas duas pesquisas que a gente mostrou, e a deputada, inclusive, respondeu, ela não acreditou, na hora de fazer a lei, que o Lancet, que é uma das revistas mais conceituadas na área da medicina, ela tem uma série dos cuidados certos, né, Right Care Series, que na prevenção da mortalidade materna e morbidade materna. Então, aqui, cesariana está associado ao aumento de risco de ruptura uterina, placentação anormal, gravidez ectópica, natimortalidade, parto prematuro, e esses riscos aumentam com o número de cesarianas, efeito dose e resposta. Detalhe, essas pesquisas foram feitas comparando cesarianas e parto normal eletivo em final de gestação. Não é dizer assim, não, a cesariana se comparou risco com não. Só mulheres que chegaram no final da gestação e decidiram, eu quero parto normal e eu quero cesariana. Daí o pessoal fala que não existe pesquisa a respeito. Daí tem uma publicação no BMJ sobre o Brasil, analisando as consequências. E o Brasil enfrenta 3 epidemias interrelacionadas. Uma epidemia de cesariana, de nascimento a termos precoces, alta taxa de cesarianas. E uma epidemia de nascimento prematuro, também ligada à cesariana. Essas altas taxas têm maior risco de mortalidade e morbidade infantil, de desenvolvimento para criança a longo prazo. E, em comparação com os países de renda alta, há um excessozinho de 354 mil nascimentos prematuros precoces no Brasil. Por quê? Porque o médico é muito ruim de conta. Você fala para ele, 95% das crianças nascem entre 38 semanas e 42 semanas. Então, logo, tanto faz nascer com 38 quanto 42. Não. O que acontece? A criança, ela vai estar madura, em geral, quando a condição no útero não está muito legal, com 38 semanas. Se a condição está muito boa, vai para 42 semanas, que é normal. Eu tenho 2 filhas que nasceram com 41 semanas e meia. Parto normal, nasceram pequenininhas, uma com 4.300, outra com 4.350. A condição estava bem boa. Se eu tivesse tirado essas crianças, essas 2 filhas minhas, com 39 semanas, elas iriam para a UTI. Porque o pulmão delas não está maduro. Eu sempre pergunto para os nossos líderes, a criança respira dentro da barriga da mãe? Respira? Todo mundo fala, respira, né? Vocês respiram debaixo d'água? Está cheio d'água aqui, então o pulmão é a última o órgão a amadurecer. E o Ministério da Saúde te manda no seu site lá e diz, olha, uma criança que nasceu 2 semanas antes do tempo, que é o que os médicos costumam marcar, tem 120 vezes mais chance de ter problemas respiratórios agudos. É só aumentar em 120 vezes o número de UTIs neonatais e a gente resolve o problema do Brasil, se é que resolve.
Porque tem um outro problema que é o seguinte, no nascer também, a criança começa a respirar, ela não sabe controlar a respiração, ela não treinou, não pôde treinar na barriga da mãe, fica até roxinha, a gente vê, né, que respira demais. Esse excesso de oxigênio, o sanguezinho que ela recebia no útero já ia gastando no meio do caminho, libera radicais livres, e esses radicais livres matam as células sensíveis, do fundo do olho, dos rins e tal. O que a medicina manda fazer? Pôr para mamar nos primeiros 20 minutos após o parto. Por quê? Porque o primeiro leite, o colostro, é riquíssimo em antioxidante. Esse antioxidante, ele neutraliza os radicais livres e preserva as células, especialmente as mais sensíveis. Com uma semana de vida, o que acontece? A criança já aprendeu a respirar e já aprendeu a fazer seus próprios antioxidantes. E com isso, o leite materno é o leite que a gente costuma ter. A criança que vai para a UTI, essa criança que nasce antes do tempo, ela tem mais dificuldade de controlar o ritmo. É óbvio que os médicos vão colocar mais oxigênio para preservar o cérebro, e essas crianças têm mais problemas de visão. Bom, daí o que acontece? Por que a gestante pode ter dificuldades? Bom, a maior parte das gestantes, a gente vê, isso é muito forte aqui no Brasil, passa fome. Passa fome porque não acredita que a curva que a gente usa no Brasil, a TALA, a gestante precisa ganhar 12 quilos durante a gestação, mínimo 9, máximo 15. Essa curva está errada. Os estudos agora do Intergrowth, que é o mesmo que se usa para a curva da criança, falam que uma gestante normal ganha 13,7 quilos. Mas os obstetras falam assim, 7 quilos está bom, 9 quilos está bom, não vai ganhar mais. E a gente vê as mães, né, que chegam com todo orgulho dizendo assim, olha, ganhei só 7 quilos na gestação, né? Olha meu corpinho aqui, né? O que você acha? Eu acho que seu filho passou 2 quilos de fome. E essa fome tem consequências. A gestante que fuma, eu fumo perto dela, fala assim, já se sabe há 40 anos que a criança nasce com um peso menor. Agora há evidências na Corte de Pelotas, que estudaram as crianças que nasceram em 2004 até 2010, naquela época quando foi feita a tese de doutorado da Maria Aurora, se percebeu, claro, quanto mais a gestante fumava, efeito dose-resposta diminuiu o peso nascer, mas tem um efeito rebote. A criança, quando passa fome na barriga da mãe, muda o seu metabolismo, vira um metabolismo poupador, ela tem que aprender a viver com pouco. Se ela está passando fome é porque o ambiente onde ela vive não tem comida o suficiente. Quando ela nasce com o seu organismo poupador, ela se dá muito bem se ela for morar na África. Tem pouca comida, quem sabe viver com pouco vive mais. Chega aqui no Brasil que não falta comida de jeito nenhum, muito menos comida calórica, seu organismo é poupador e ela vai poupando. Então, crianças de mães fumantes, efeito dose-resposta, quanto mais fumou, mais sobrepeso e obesidade com 3, 4 anos de idade. E essa tendência permanece para o resto da vida. Então, comer adequadamente, óbvio, fazer o pré-natal, não fumar, né, ter essa condição, parto normal, aleitamento materno. Eu fui uma vez visitar um evento sobre 1000 dias lá na Holanda, depois levaram a gente para ver uma fábrica de uma grande multinacional, né, a Danone, que fabrica leite. Aí, conversando com os cientistas de lá, eles falaram, a gente quer fazer um leite igualzinho ao leite materno, começaram a pesquisar, Estados Unidos, cada mamada tira um pouquinho do leite da mãe e manda para o laboratório. E descobriram que não existe um leite igual, nem da mesma mãe no mesmo dia. Era quase como se fosse assim, olha, a criança passa mais tempo em jejum, de manhã cedo vem um leitinho mais reforçado. De repente esquenta que nem Campinas, por tipo não é problema, é um leite que hidrata um pouquinho mais. Passou por aí alguma virose, alguma coisa, a mãe começa a dar um leite diferente para as crianças. A gente não entendia a imunidade do aleitamento materno, porque não passa anticorpo. Descobriram que a mãe, quando percebe os vírus, quebra os vírus e passa os pedacinhos pelo leite materno para a criança criar um anticorpo. Por isso que ela tem mais imunidade. E daí você começa a ver, puxa,
E daí o que eu achei mais interessante, não sei se vocês sabiam, eu não sabia de jeito nenhum, que tem leite para menino e leite para menino. O leite para menino é mais gordo. O menino cresce mais, precisa de mais energia. Nos Estados Unidos, repetiram no Quênia, mesma coisa, com exceção das mulheres muito pobres, que aí sim, o leite mais gordo, por sobrevivência da espécie, vai para as meninas. Daí você chega assim, você perguntou para ele, escuta, tem jeito de fazer um leite igual ao leite materno? Ele deu risada. De jeito nenhum, né? E o departamento comercial, problema deles. A gente está provando que não há como. Nas crianças que nasceram em 1982 em Pelotas, que foram acompanhadas por mais de 30 anos, uma corte das mais famosas do mundo, fizeram aquele monte de exame nas crianças, passam 3 horas em super laboratório, que existe só 2, 3 no mundo, fazendo ultrassom, até radioisótopo, eles vão para ver massa gorda, massa magra, tá? Perguntaram a renda das crianças com 30 anos. E quando foram ver, quem mamou no peito por mais um ano ganhava R$341 a mais por mês do que quem mamou pouco. Efeito dose-resposta. Quem mamou 3 meses ganhava menos do que quem mamou 6. Quem mamou mais de um ano ganhava mais que todos os outros. Como eles tinham toda a série histórica, o que explica? O 75% explica pelo QI, coeficiente de inteligência. QI o que é? 2 coisas. O hardware melhor, quer dizer, um melhor leite, um melhor cérebro, e a outra parte é treinamento. Daí eu fico achando, mas treinamento, tá? Criança que mama no peito fica menos doente. Ficando menos doente, ela pode aproveitar melhor até a escola. Quem de vocês faltou algum dia na aula, levanta o braço só para eu saber. Tem tanto mentiroso aqui nessa sala, né? Como é que você se sente quando volta para a sala depois de ter faltado? Perdido. Essa palavra é universal. Se pergunta em espanhol na Guatemala, no Peru, na Bolívia, também se sentem perdidos, né? Então, você se sente perdido, tem matéria a recuperar vai mais, você não alcança os outros, começa a baixar a tua autoestima, né? Quanto mais doente fica, mais falta. Não aproveita bem a escola, e para a renda o que você precisa? Você precisa ter uma boa capacidade, um bom aprendizado, um bom treinamento e boa saúde. Se vocês duas aqui tiveram o mesmo desempenho, né? Daí chegou a RH no momento de crise e falou, precisa mandar alguém embora. Uma não faltou, a outra a cada tanto está faltando, adivinha quem o RH vai mandar embora? E daí justamente essa pessoa que costuma ficar doente, ela não tem a proteção da Previdência, o dia que não trabalha, não falta. Eu esqueci de falar de um aspecto a respeito, na Dinamarca eles estavam preocupados com a gravidez na adolescência. A adolescência para eles lá é abaixo de 20 anos, tá? E porque os adolescentes na Dinamarca tinham mais prematuridade e mais retardo de crescimento intrauterino. As crianças não cresciam bem. Mas os pobres tinham mais prematuridade e mais baixo peso. E quem engravidava cedo lá na Dinamarca era pobre. Não sei se aqui no Brasil acontece pobre engravidar nos anos, mas... A pergunta era, o problema é a pobreza ou é um problema socioeconômico? Reconstruíram todas as curvas e viram que engravidar antes dos 20 é igual, conforme até para a questão do peso nascido, um pouquinho melhor do que dos 20 aos 25. Conclusão do Jornal Internacional de Epidemiologia. Programas de política pública que querem melhorar os desfechos, os resultados da gestação, ao invés de focar na prevenção da gravidez na adolescência, deveriam focar na diminuição da desigualdade social. Que país que era mesmo? Desigualdade social lá. Só que eles olharam a outra ponta da curva. Nesses 268 mil nascimentos que eles viram, de 1970 até 2008, começaram a ver
que o risco de ter gravidez mais tarde é muito maior, mas a gente não percebe, porque em geral essas mulheres têm melhor nível socioeconômico, melhor renda, melhor nutrição, melhor entendimento, e se precisarem ficar de cama porque o médico mandou ficar 3 meses de cama, ela fica. Bate o sininho, a comida chega na casa dela, o salário continua sendo depositado, né, enquanto a pobrezinha lá não trabalhou, não come. E a gestante começa a ficar idosa a partir de que idade? 35? Nesse momento eu costumo ficar bem longe, a partir dos 28 anos de idade. A cada ano aumenta mais o risco. Mas não é só a parte de saúde. A gente também tem a parte óbvia, né, do desenvolvimento neuropsicossocial, ou como a gente gosta de chamar, desenvolvimento, puro e simples. Se a gente pensar, por exemplo, eu fui lá no CDC da Universidade de Harvard, do Centro de Desenvolvimento Infantil, e daí conversando, né, porque tinha a época que a gente aprendeu de lá, que a criança não podia ter estresse, né? Jamais podia receber um não, senão ia ficar traumatizada pro resto da vida. Então, hoje, eles falaram, não, todo mundo vai ter estresse na vida. Com exceção das ciências sociais, o resto do pessoal vai ter algum estresse e vai aprender a precisar manejar esse estresse. A criança nasce, ela tem cólica. Nelson, só tem 5 minutos, tá? Só para vocês. Vou acabar em 2. Tem cólica, para ela é o estresse. O coraçãozinho fica acelerado, né? Dói, não sei de onde que vem. Vem a mãe, pega no colo, a dor continua, a cólica continua, mas ela sente a presença da mãe e o coração acelera. A mãe pega no colo, canta para a criança, faz para a criança, chora junto com a criança, não sabe mais o que fazer, mas a criança sente que está junto. Cresceu, correu, caiu, o que a gente faz assim? Vem cá. Sarou nada, mas ela sentiu, desacelerou. Crianças que sofrem estresse tóxico, que o coração fica acelerado, drogadição em casa, separação dos pais, negligência e tal, esses níveis elevados de cortisol continuam para o resto da vida. Elas ficam sempre em situação de reação rápida, o famoso pavio curto. Todos nós temos um ponto que a gente explode, aquele famoso calinho no sapato, mas essas crianças têm muito mais. E com isso tem mais tendência a uso de drogas, depressão, suicídio. E o que me chamou a atenção quando foi exposto lá, 50 ou mais parceiros sexuais. Daí eu olhei, faltou ponto, né? Cadê a vírgula? Fui buscar no original, 50 ou mais parceiros sexuais. Por quê? Porque nesse estresse, não aprendendo a convivência, não aprendendo a criar a relação com o pai, com a mãe, com quem cuida, ela não consegue criar a relação para depois. Ela começa começa a namorar com você, qualquer coisinha explode, vou para você, vai para o outro, e tem muito homem nessa mesa, né? É melhor que eu queria, pelo menos uma mulher para tentar namorar, né? Não deu certo. 50 ou mais. E se eu não consigo ter uma relação estável, provavelmente não vou conseguir ter uma família estável. Então, a gente tem que fazer propaganda pastoral da criança também, né? Então, a gente cuida nas crianças. A Jane esteve com a gente, por exemplo, lá em julho, em Curitiba, com 23 religiões diferentes. Estava tão bonita aquela foto do rabino sentado ao lado do sheik Xiita e depois do sunita. O dia inteiro conversando, vendo a gente ver lá, vê tanta coisa lá, mas nós, como entidades religiosas, sabemos governar. O problema é quando o Estado toma conta da religião. Mas o papel das religiões, que não é só identificar uma possível família acolhedora, mas criar comunidade em volta para que aquela família consiga, às vezes até o fato dos vizinhos trazerem criança para brincar, vem uma outra, ajuda a lavar roupa, vem alguém outro, dar assistência para a mãe, colabora muito mais para que essa família acolhedora de fato aconteça, porque a gente não gostaria que uma criança fosse sofrer. Muito obrigado.